Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos voltar nosso outro olhar, como pede o nome do nosso programa, para o Brasil. Afinal, o país segue borbulhando na tensão política em temas densos, como cassação de parlamentares, PL da censura, teto de gastos, arcabouço fiscal, remarcação de terras pretensamente indígenas, restrição ao acesso de armas, abuso de autoridade, autonomia de poderes, enfim, tantos outros. E para conversar conosco nos próximos 30 minutos sobre esse turbulento cenário, eu convidei o senador Espiridião Amin, hoje senador por Santa Catarina, nosso vizinho aqui, já foi governador, prefeito de Florianópolis, experiência não lhe falta, o homem também não envelhece nunca, estou vendo ele aqui no vídeo. Senador, bem-vindo. E olha, eu vou até lhe confessar uma coisa aqui para os nossos ouvintes, pela primeira vez publicamente. O senhor sabia que o senhor foi meu primeiro voto? Em 1994, eu tinha 16 anos de idade. Minha família é arenista, de origem arenista, aqui no interior do Rio Grande. O senhor foi meu primeiro voto para presidente da República. Então, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Beleza, só posso agradecer e fazer uma pergunta crucial. Você se arrependeu do voto? Não me arrependi, senador, senão nem estaria conversando com o senhor. Muita alegria que eu participo do programa. Como você mesmo inventariou, a vida não está monótona. Senador, o que está acontecendo com o nosso país? Nos dá uma... O senhor acho que está gravando aí de Brasília, né? O que está acontecendo com o nosso país diante desse governo, de tensão política e de pautas também que remontam aí 10, 20, 30 anos, inspirado em regimes américo-latinos aí que não deram muito certo? Nos dá um panorama aí do que o senhor está vendo. Você falou há pouco, dentre outros problemas, por exemplo, o problema de atribuição de responsabilidade. Pouca gente está falando sobre esse assunto. De reconhecimento e demarcação de terras indígenas. Responsabilidade atribuída pela medida provisória 1154, a reforma administrativa, ao Ministério dos Povos Indígenas. E aí, uma série de controvérsias. Olha, sem isso, nós não respeitaremos os índios. Sem isso, o Ministério dos Povos Indígenas não cumprirá a sua missão. Não é nada disso. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, em 2019, interveio coibindo duas medidas provisórias sobre reforma administrativa que o presidente Bolsonaro editou, levando a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Certo? Uhum. Então, a matéria já foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal e decidiu o quê? E tem que haver o princípio da imparcialidade do órgão público, para resumir. Ou seja, desde o Marechal Cândido Rondon, cuja memória tem que ser reverenciada por todos nós brasileiros, que o Brasil acordou para uma coisa que os Estados Unidos não acordaram. É necessário proteger o índio. E o Marechal Cândido Rondon foi o promotor da criação do Serviço Nacional de Proteção aos Índios. Eu queria lhe ouvir, senador, agora sobre a CPI do 8 de janeiro, que durante muito tempo o senhor brigou maneira de dizer, né? Postulou que o presidente do Senado desse andamento. O que se pretende? O senhor vai estar no grupo parlamentar. Como é que o senhor pretende conduzir esse trabalho? Olha, realmente você feriu aí o aspecto principal. Dá a impressão de que os parlamentares que apoiam o governo queriam a CPMI. Eles celebraram hoje a instalação. Não é verdade. Fizeram tudo o que era possível para dizer que a CPMI não era necessária, nem a CPMI, nem a CPI, se fosse só do Senado. Teve partido que apoia o governo que só indicou os representantes hoje.
e que ainda queria postergar do dia de hoje para a semana que vem. Então, como dizia o Brizola, algo há. Alguma coisa diferente existe no ar? Existe. Quem veio, entrou no Supremo, invadiu o Congresso ou o Palácio do Planalto e quebrou coisas, tem que ser identificado, tem que saber quem é que o trouxe aqui. Toda essa investigação já está em curso. Dos autores, até usei hoje a expressão do confiteor. Confesso que pequei por pensamento, palavras Atos e omissões. e omissões. Omissões. Tudo isso aí é pecado. Então, os autores do vandalismo, já que a lei não permite chamar de terrorismo, e não permite porque o Partido dos Trabalhadores lutou muito para que isso não acontecesse na lei do antiterrorismo. Então, não é terrorismo, porque nada que decorra de manifestação política é terrorismo. Eles chamam muito de criminalização dos movimentos sociais, né? Então, na defesa dos movimentos ditos sociais, o PT impede que seja chamado esse vandalismo seja chamado de terrorismo. Então, o vândalo, quem o patrocinou, todos os autores, por pensamentos e palavras e ações, estão sendo investigados. Alguns, sabidamente, com abuso de autoridade. Não há dúvida que há abuso de autoridade, que não há uma identificação do feito. Mas isso já está em curso pela CPI do Distrito Federal, pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal, que tomou para si, né? Incluiu dentro do inquérito 4781, mais este. Agora, sobre as omissões, presta atenção. Nós temos um sistema brasileiro de inteligência que congregava 48 agências. E olha só, na Polícia Federal, a Polícia Federal é computada como uma agência só, muito embora tenha em toda a federação uma delegacia, coisa que o valha. A Polícia Rodoviária é considerada uma agência. Então, a ABIN é o órgão central deste sistema criado em 1999, no governo Fernando Henrique. Lei 9.883. No sistema de inteligência, perante todas essas agências, inclusive do Ministério da Justiça, e não preciso dizer do GSI, ou seja, que funciona no Palácio do Planalto, agora vinculado à Casa Civil, antes era diretamente ligado ao presidente da República, o GSI. A seguinte notícia: no dia 6 de janeiro, às 19h40, invasão do Congresso Nacional. E entre o dia 6 de janeiro e o dia 8, foi reduzido o contingente ordinariamente empregado para proteger o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a esplanada dos ministérios. Isso não pode ser um mistério. Foi necessário que a CNN, se não me engano, vazasse imagens para que o governo se rendesse. A maior demonstração de que se rendeu às evidências é que foi sacrificado e demitido o então ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Só que não foi ele o culpado, nem foi o culpado o governador do Distrito Federal. O sistema que deve proteger é muito mais amplo. E assim como as ações devem ser investigadas e os seus promotores devem ser responsabilizados com direito de defesa, as omissões são tão pecaminosas, né, na linguagem religiosa ou ética, mas na linguagem do direito, criminosas, tanto quanto depredar o patrimônio público.
ou seja, agir de maneira a se caracterizar vandalismo, já que terrorismo não dá para enquadrar. Logo, esta CPMI tem que cumprir um papel histórico. O que dirá um estudante, um trabalhador, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Sabe, olha, houve essa barbaridade no dia 8 de janeiro. Fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Falhou o sistema de segurança e ninguém investigou. Quer dizer, ninguém dos poderes constituídos pelo povo, leia-se, Congresso Nacional, se preocupou em investigar o que tinha acontecido. Quem investigou foi o Ministério Público, foi o Supremo, foi a Polícia Federal, mas o Congresso, contrariamente ao que está fazendo o Congresso americano, com o caso do Capitólio, o Congresso brasileiro achou que devia fugir do flagrante. Ou seja, eu não vi e não quero ver. Não vi o que aconteceu e não é comigo. Então, essa CPMI tem um dever histórico, dizer que o Congresso, demonstrar que o Congresso não se omitiu, quanto às ações e quanto às omissões. Agora, esse é o meu empenho e esse é o meu compromisso. Eu não tenho compromisso nem de esconder quem fez. Agora, não posso, nesse momento, dizer que tem outro órgão cuidando das omissões. Não tem. Porque se no dia 9 de janeiro, dia seguinte ao evento, eu já pedi, por escrito, que fosse enviado todas as mensagens trocadas pelo Sistema Brasileiro de Inteligência, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, só pediu isto em abril. E o ministro Alexandre Moraes só deferiu o pedido em maio agora, neste mês de maio, 4 meses depois do evento. Então, não há um empenho simétrico em apuração. Não há materialmente. As ações, até de maneira discutível, se não arbitrária, gerando prisões em massa de gente que chegou até depois do evento. Sem individualização da pena, né, que é um princípio básico do direito. Da conduta, perdão, claro, da conduta primeiro, E quanto às omissões, fugindo do flagrante. O Congresso não pode fugir do flagrante, e por isso, eu, ainda que possa discutir se tem uma maioria de apoio ao governo, isso é outra questão. A busca da verdade está acima da filiação partidária. Agora, senador, o pano de fundo de tudo isso aí lhe parece que realmente é uma postura de revanchismo muito presente nas falas do Lula, do ministro Flávio Dino, aparentemente em algumas decisões do Judiciário? Tem uma lógica de revanchismo que permanece, que está restabelecida, até porque em termos de pauta, eu abri dizendo isso também, não tem muito pauta nova no governo, né? A não ser pautas aí de 20, 30 anos que estão sendo reaquecidas. Eu nem diria que há de A ou de B. Eu acho que há coisas que espantam. O presidente da República, um homem que tem uma biografia singular, você pode não gostar, não votar, mas quem é que foi 3 vezes eleito presidente da República? Não temos. Vindo da onde veio, né? A liderança é uma liderança em protesto. Ele não poderia deixar de cumprir aquilo que os seus eleitores esperavam, o esforço para reunir o Brasil. E, infelizmente... É o contrário, né? É o contrário. Isso é ruim para a biografia dele. Vamos ser bem claro. Ele tem uma biografia construída. Ele vai fazer parte da história do Brasil com um lugar de destaque. Então, ele está diminuindo a sua dimensão política. Ele é pouca coisa mais velho do que eu. É um ser humano, é um vitorioso. Ele só terá sucesso, e só teria sucesso, se ele reunir os cacos, se ele desfizer
e não ampliar as confrontações. Esse gesto de grandeza, eu repito, até os seus eleitores esperavam. E aqueles que acreditamos na democracia e a praticamos, também esperamos. Senador, o senhor tem alguma preocupação mais concreta, não só com o PL, esse que alguns chamam de combate à fake news? Eu me afiliei aos que chamam de PL da censura. O senhor tem alguma preocupação de que avance esse cenário de amedrontação da oposição e da liberdade de opinião no país? Não dá para dormir. Não dá para dormir. Eu votei contra o 2630. Eu estou lá na lista, se você procurar. Eu votei contra o 2630 que o Senado mandou para a Câmara. Na Câmara ele foi piorado. Ele foi piorado, até pelo momento que se vive. Surgiu um farolzinho lá fora. A Suprema Corte Americana deu uma desinflada no ímpeto dele. Você já percebeu que nos últimos 10 dias os defensores do PL das fake news arrefeceram que a Suprema Corte Americana disse o seguinte: olha, eu não posso responsabilizar a plataforma, porque senão, com medo de ser sancionada, ou seja, punida, ela vai deixar de aceitar coisas minimamente razoáveis. Evidente. Foi essa a Que a decisão. censura prévia, só que privada. Olha, entre a censura prévia e uma censura rigorosa posterior, é a posterior que nós temos que cuidar. Prévia, não. Então, é uma lição que vem de lá. E você vê que as araras e os outros vocalistas Deram uma arrefecida, deram uma murchada. é verdade. Não é que os Estados Unidos sempre tomam decisão boa, não. Eu já falei há pouco sobre os índios. Como é que eles trataram e como é que nós devemos tratar os nossos. Eu digo isso com orgulho de quem fez o primeiro programa de financiamento baseado no escambo, troca-troca, como a gente chamava, né? Paga com mercadoria, para a comunidade indígena de Ipuaçu, aí no oeste de Santa Catarina. Fizemos escola de ensino médio. Então, nós não estamos perfeitos, mas nós não fizemos as tragédias que povoaram a história dos Estados Unidos. Agora, nesse ponto, a Suprema Corte Americana deu uma lição que arrefeceu. Podemos esquecer o assunto? Não. Fica de olho. Segundo, o marco temporal na questão das terras indígenas é um risco. Não pelo que vai acontecer de retificação, mas pela insegurança jurídica que vai criar. Terceiro, o arcabouço fiscal, eu já defendi em dezembro do ano passado, é a pedra angular. Tá? Não vou desenhar aqui, a pedra angular de qualquer construção é a pedra mais feia, digamos assim, porque ela não é um paralelepípedo, né? Não é feita de paralelas, é feita de um não paralelismo. A pedra angular deste governo e da economia brasileira é o arcabouço fiscal. Arcabouço quer dizer esqueleto, né? Então é a base de sustentação da credibilidade na nossa gestão pública. E qual é a sua leitura dessa pedra angular aí? Ela está sendo construída, acho que o relator melhorou muito o projeto que o governo mandou. E onde é que o bicho vai pegar? Sanções. Não o Sansão, que cortou o cabelo e ficou fraco. Né? Sansão com S. Mas o Sansão cedilha. Se nós não sancionarmos, ou seja, ameaçarmos, ou melhor, colocarmos na lei uma penalidade, pênalti para o gestor público, e preste atenção, a lei é complementar. Ela vale para a União, os estados e municípios. Também pouca gente tem comentado isso. E no projeto original eles queriam dizer o seguinte: só quem fica livre é o presidente da República. O governador e o prefeito vão ser processados por crime de responsabilidade, processo penal.
Eles já começaram mal intencionados. Então, o relator já melhorou isso. Mas na questão das sanções, nós vamos ter que enfrentar esta narrativa do PT de que a presidente Dilma foi alvo de um golpe. Por isso, eles não podem concordar que o gestor público pode perder o mandato se ele ferir a lei de responsabilidade fiscal e as regras de gestão orçamentária. Esse vai ser o embate no Senado, pode crer, tome nota. O PT não pode, ou descanta o verso, para de dizer que a presidente Dilma sofreu um golpe, ela foi cassada por descumprir um preceito constitucional e legal de gestão. Ninguém está acusando de desonestidade nem coisa parecida, mas é descumprimento de regra de gestão. E se não houver punição para o gestor que embaralha as cartas e gasta mais do que pode, se não houver essa sanção nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente da República, nós vamos perder 25 anos, 23 anos de existência da lei de responsabilidade fiscal. Vai por água abaixo. É isso que está de volta? Espera aí, que história é essa? Está de volta? Ó, eu não pago esse papo. E as regras que estão sendo criadas, que jogam para o ano seguinte as punições, espera aí. Não é bem assim. Não é assim que se dá o exemplo. Deixa que o meu próximo vai pagar a conta. E o país vai pagar a conta. Seja com o próximo governo, seja com o meu. Então, nessa questão de penalizar, de estabelecer uma punição legal, constitucionalmente embasada, para cobrar a responsabilidade fiscal, o arcabouço tem que ser melhorado. Senador, para fechar, o senhor enxerga um cenário de gradativa invasão de competências do judiciário brasileiro sobre o parlamento? Sim, não? E qual é o remédio para melhorar essa situação que vulnerabiliza a representação popular no parlamento? É o impeachment? Tem um outro canal para isso? Sem dúvida. Eu defendia e defendo não uma lei que já existe, mas uma CPI sobre abuso de autoridade. Por quê? Porque está expresso na existência do inquérito 4781, que foi criado em março de 2019, uma porta sem endereço. Olha, aqui nós podemos processar qualquer coisa. Aqui cabe tudo. Qualquer coisa. Aqui vale tudo. E aqui a gente investiga, pune e não tem a quem recorrer. Isso é contra o processo legal, legítimo processo legal, é contra o Estado de Direito e é contra o judiciário que funciona isso. O poder mais prejudicado por esse ativismo é o judiciário, que é, afinal, o nosso último recurso. A última salvaguarda de alguém na democracia é o judiciário. Por isso, ele deve, primeiro, falar no processo. Não posso emitir opiniões, mas falar no processo. E não dando entrevista. Se banalizou muito, né? Se recusando a ser entrevistado pelo Senado, que, afinal, o entrevistou na sabatina. Ninguém chegou ao Supremo sem ser sabatinado. E nem chegará. Logo, essa interlocução respeitosa, né, que permite que haja uma autocontenção responsável, que é isso. Sem isso não há democracia. Eu vou ver até onde que eu posso ir. E vou tocando. Ninguém me contesta. É natural que o ser humano seja estimulado pelo ufanismo, né? Pô, eu posso tudo. Isso acontece nas ditaduras,
Isso acontece com o ser humano que acha que pode fazer mais do que deve e se acha extraordinário por isso. Só que o extraordinário geralmente é ilegal. Só que quem tem contestado não tem se dado muito bem, né? O senhor não teme isso na medida de comprar essa briga aí? Eu não posso dizer que não tema, mas eu acho que entre o temor e o dever, eu fico com o dever. Muito bom. Senador, cuide bem aí de Santa Catarina, se sobrar do Rio Grande do Sul também e do Brasil, por nós todos. Parabéns pelo seu... Agradecer pelas tainhas que o Rio Grande do Sul, que as lagoas do Rio Grande do Sul mandaram para Santa Catarina. Verdade. Tratadas e valorizadas, inclusive, pelos gaúchos. Muito. As nossas são mais gostosas porque elas chegam lá com uma medida de gordura no ponto. Aumenta a fraternidade entre os nossos estados. Obrigado, senador. Um abraço. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.